Olá, estamos a um mês das eleições gerais no Brasil. A escolha no dia 7 de outubro vai apontar um novo ou uma nova presidente, também governador, 2 senadores, 31 deputados federais e 55 deputados estaduais, no caso do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o Universo Acadêmico reúne 4 professores da Universidade Franciscana para debater o tema eleições. Também integram o programa acadêmicos do segundo semestre do curso de Administração da Universidade Franciscana, os quais poderão fazer perguntas aos convidados. Votar é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos. Ele é facultativo aos analfabetos, jovens com 16 ou 17 anos e pessoas com mais de 70 anos. Mas pode um direito do cidadão ser uma obrigatoriedade democrática? O Universo Acadêmico começa por essa interrogação com os convidados do programa e eu vou apresentá-los agora. O professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, o professor Mircos Martins, da Ciência da Computação, também da UFN, o professor Leonardo Rem, que é do curso de História aqui da Universidade Franciscana, e também o professor Márcio Bernardes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. E à minha esquerda, à direita de quem está nos acompanhando na tela, estão os alunos do curso de Administração do segundo semestre, também aqui da Universidade Franciscana, e também sejam muito bem-vindos ao programa Universo Acadêmico. Começo perguntando para vocês exatamente isso que a gente falava na abertura do programa, professor Matheus, professor Mircos, professor Leonardo e professor Márcio. Pode, a partir do momento em que o voto ele é obrigatório, mesmo sendo um direito democrático, né, ele ser, de certa forma, ser imposto, o cidadão ele tem que ir lá votar, porque se ele não votar ele pode ter alguma implicação. Não lhes parece um pouquinho uma certa contrariedade a partir do momento em que o voto é um instrumento democrático do cidadão? Eu vou iniciar, depois eu passo para os colegas. Eu acho que a questão do voto, ele ser obrigatório, a gente está acostumado já, até os 16 anos a maioria começa a votar, e neste momento acho que ele é crucial votar. Eu acho que nesse momento que o país passa por essa turbulência econômica, política, o qual as leis também são questionadas extremamente, o ambiente virtual, eu acho que o voto tem um peso bem significativo. Eu acho que todo mundo que puder votar nesta eleição vai sim colaborar. E no meu entendimento, eu já antecipo aqui, eu acho que nós teremos provavelmente segundo turno, tanto em nível presidencial quanto em nível estadual. Então sim, serão votos que realmente, se a recuperação do país começa em 2019, ou a recuperação nossa ela está na Copa do Catar em 2022. O senhor concorda com a Constituição Federal? O sim, voto deve ser obrigatório, deve ser obrigatório, então. Sim. Professor Mircos. Eu acredito que a população, né, o cidadão em geral, ele tem que ter um papel nesse sentido de tentar melhorar o país. Então, ele não pode ficar omisso em relação à escolha de seus representantes, né? Ele tem que participar de alguma maneira. E o voto é a melhor maneira que a gente possui, então é válido. Ele sim. deve ser obrigatório, na sua opinião. Sim. Quero pegar o professor Leonardo Rem, professor do curso de História aqui da UFN. Professor, o voto em uma democracia, ele deve ser, exatamente como ele é aqui no Brasil, obrigatório, porque muitos dos países desenvolvidos não têm mais essa obrigatoriedade ao cidadão. Filosoficamente, penso que possa parecer uma contradição, né? E talvez no futuro nós caminhemos para tanto. Mas a obrigatoriedade ela foi criada com a melhor das boas intenções, para evitar, supostamente, compra de votos, influências, tentar as pessoas aí votar em troca de algum favor, algum bem, né, algum valor. Então, nesse momento, eu considero que ainda seja importante a obrigatoriedade do voto. Talvez no futuro, não mais, né? Sim. Daí não contrariando filosoficamente a liberdade de escolha, né? Sim. Professor Márcio, que é do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, nós temos o voto universal, independente de critério de renda, raça, religião aqui no Brasil. Não dá para incluir aí também nessa questão democrática a vontade do cidadão ir ou não ir votar? Bom, primeiro, esse é um tema bastante interessante do ponto de vista da democracia. Eu acho que é sobre isso que se pauta. Historicamente, a democracia foi uma conquista, né?
muito embora estejamos vivendo em muitos aspectos, não só no Brasil, mas no mundo, uma democracia mais formal do que efetiva, a questão do voto, ela acompanhou esse histórico de conquistas democráticas, né? E, sobretudo, no Brasil, né, que nós passamos por uma ditadura civil-militar que durou 21 anos, pelo menos, né, segundo os dados oficiais, e que a partir da Constituição de 88 nós temos uma viragem. A Constituição traz isso justamente porque passamos, efetivamente, pelo menos 21 anos sem escolher, né, os nossos candidatos. Mas é importante pontuar que a Constituição não traz a obrigatoriedade do voto, ela traz a obrigatoriedade do alistamento eleitoral, coisa que é diferente. Perfeito. Né? O voto tanto não é... o cidadão tem que ir votar, né? Ou seja, tem que se dirigir à urna, mas da própria urna consta votos brancos, votos nulos, ou seja, essa questão do ponto de vista da escolha de um ou outro candidato ou nenhum, ela, de certo modo, é deixada ainda como um traço também democrático. O alistamento eleitoral é obrigatório para algumas pessoas e há as impossibilidades de alistamento eleitoral para outras, conforme a Constituição, justamente porque esse é um direito que a Constituição traz de cidadania. Né? É isso que garante uma cidadania nacional. Sim. Né? O sujeito ser eleitor nacional. E aí as consequências que tu te referisses, né? Sim. Que pode ter. Eu quero aproveitar já a primeira participação dos acadêmicos do curso de administração aqui da UFN no programa Universo Acadêmico, que hoje tem o tema sobre eleições, para saber a opinião deles. Vocês muitos são jovens, talvez muitos não viveram, né, um período onde mulheres não votavam, onde o jovem de 16 anos, por exemplo, não votava, né, onde, de certa forma, a democracia ela não era exercida. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Né? Qualquer um de vocês aí, eu gostaria de saber se vocês concordam ou não com essa ideia de que ir à urna é algo obrigatório aqui no Brasil. Se deveria ser algo liberado, sem imposição de multa ou perda de título eleitoral, sem justificativa. Por favor, quem gostaria de dar uma opinião aí? Vamos lá, gente. Todo mundo em silêncio? Quer dizer que então que vocês concordam com essa ideia de que mesmo o Brasil vivendo em uma democracia, o voto ele precisa ser imposto, o cidadão precisa ir à urna, mesmo que muitas vezes ele seja contrário à ideia ou à opção dele de querer ir votar? Eu acho que a gente precisa entender a nossa participação, a importância do nosso voto. Eu, com 16 anos, fiz o meu título, mesmo naquele ano não tendo eleições, porque eu queria votar. Eu acho que é muito importante a gente não se omitir. O meu voto, sim, pode fazer a diferença. Eu acho que é importante o voto. Sim, muito boa a resposta dela. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos seguir, então, com o Universo Acadêmico, cujo tema hoje, eleições. E eu quero lembrar para vocês... ao longo, né, da nossa história, que o Brasil teve aí várias eleições, mas eu trago o tema agora relacionado à eleição. O Brasil, de certa forma, ele parece ter amadurecido bem tarde essas questões importantes, como, por exemplo, como eu acabava de citar, voto da mulher, dos analfabetos, dos mais jovens. As lutas sociais em busca dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem votar, de certa forma, não tirou um pouco o foco daquilo que era importante para o eleitor brasileiro, de pensar melhor sobre os candidatos enquanto cidadão, projetos políticos, né? Passamos muitos anos, muitas décadas buscando, né, o voto, de certa forma, universal para todos e todas, né, inclusive para jovens de 16 anos. Né? Nós não perdemos muito tempo com isso. Posso começar, inclusive, buscando a resposta com o professor Leonardo Rem, que é professor de História aqui da UFN. Penso que as coisas não são contraditórias, né? As lutas sociais, elas reafirmam a importância da democracia, a importância da escolher bem os candidatos, né? Numa nação em que a maior parte da sua história as pessoas não puderam votar ou houve inúmeras restrições para se votar. Lembrando, o Brasil passou por um período imperial, monárquico, no século XIX, em que só havia eleições para deputados e ainda havia critérios de renda censitários, né, para votar. Posteriormente, na época republicana, cai os critérios censitários, a exigência de renda, e se exige que as pessoas sejam alfabetizadas, quando mais de 80% da população não era, né? E posteriormente nós tivemos vários períodos de ditadura,
onde as pessoas não puderam participar, incluindo a mais recente, a ditadura civil-militar. Então, eu considero que as lutas sociais para a universalização do voto, elas são importantes também como forma de aprofundamento político, de labor político, né? Então, não convejo como contraditórias essas questões. Sim, ou seja, buscamos os direitos. E, de certa forma, aliás, na sua opinião, não perdemos o foco em ficarmos prontamente atentos às propostas e aos candidatos que se apresentaram em todas as eleições democráticas. Mesmo porque a democracia é muito recente, é muito restrita, sempre foi muito restrita no Brasil. Sim. Esse exercício é pouco feito, né? Pouco operado no Brasil. Então, quanto mais eleições, quanto mais democracia, a tendência é que haja um entendimento melhor da população, um aprofundamento melhor da população em torno das ideias, né? Professor Márcio, o senhor vai ao encontro do que diz o professor Leonardo? Sim, sobretudo porque essa questão de conquistas, né, históricas do voto e a discussão da universalidade do sufrágio, e aí quando nós falamos de sufrágio universal, nós não falamos só em voto, né? Nós falamos na possibilidade de votar e ser votado, na participação da população em projetos, em propostas de leis, né? Em referendos, plebiscitos, ou seja, uma participação mais direta da democracia do ponto de vista jurídico, está no parágrafo 1º do primeiro artigo da Constituição, né? E todo poder emana do povo. Então, a luta pela universalização do sufrágio, ela já é uma luta educativa, em primeiro lugar. Então, ela também faz parte de pensar as escolhas, né? É fundamental que se pense, que se debata, não é um assunto simples, pelo contrário, é complexo, mas é no andar da democracia que esses processos vão se estabelecendo. Não é retirando a democracia ou restringindo ela, né? Mas aprofundando, radicalizando a democracia e ampliando para o maior número de pessoas, o que não tira, efetivamente, no meu ponto de vista, o foco do debate de escolher o melhor ou o pior candidato. Até porque isso é relativo. Quem é o melhor candidato de um grupo efetivo, de elite, que comandava durante as ditaduras civis, né? Ou mesmo civis militares? É uma escolha um tanto quanto restritiva. Agora, se eu amplio o aspecto, eu possibilito um debate muito maior e uma possibilidade de participação maior da cidadania. E me parece que nós, inclusive, temos que aprender algumas coisas com os nossos vizinhos da América Latina, né? Países como Equador, Bolívia, passaram por um processo de constitucionalização intenso, incluindo diversos povos, né, das suas localidades que eram excluídos dos debates políticos, como indígenas, né, como, enfim, diversas categorias que passam a fazer parte, então, dessa escolha democrática e também, veja, não só do voto, mas do sufrágio. Sim. Né? Podem se Outros candidatar, direitos, né? pode se eleger, participar Sim. da vida política. Então, Sim. realmente não se exclui. Do meu ponto de vista, eu ratifico o que o professor falou. Sim. Professor Matheus Froza, também vai ao encontro dessa ideia? Sim, eu vou ao encontro da ideia e essa eleição de 2018, o professor Márcio, o professor Leonardo, com certeza o professor Micos também, a gente falou muito em democracia, a gente discutiu muito isso em aula e em algum momento para essa eleição a gente questionou até a própria democracia, diga-se de passagem. E a questão, pegando um link com o voto, isso até o Mircos pode colaborar mais, talvez para muitos, Mircos, pode fazer uma enquete no Facebook ou no Instagram e resolver a questão, Seria mais ágil. Ágil. Né? Exato. Mas, o professor Márcio falou, chegar aí até a urna e exercer o direito, eu acho que isso é fundamental. E o que a Fernanda falou, se com 16 anos eu tive a preocupação de tirar um título de eleitor para futuramente votar na próxima eleição, isso eu quero ser solidário, eu quero me responsabilizar com o resultado que tiver por vir. Sim. Eu acho e eu transito em várias turmas, alunos muito jovens também, e esta consciência, eu acho que eu comentei já em aula outras vezes, eu tenho alunos que não vão votar nessa eleição, mas que estão entre 16 e 18 anos. E isso é ruim. Isso eu perco um pouco o senso, não só de democracia, mas de cidadania. Exato. De dividir as responsabilidades, de me posicionar de forma. Porque essa é uma eleição muito polêmica, com temas polêmicos, e que eu preciso sim de posicionamento. Principalmente em alguns aspectos. E o principal deles eu acho que é a democracia. Deixa eu só fazer um adendo, eu concordo nesse aspecto, porém, eu penso que, não defendendo o voto branco ou o voto nulo, ou a impossibilidade de votar especificamente, mas eu acho que também isso é uma manifestação política. Isso também é uma pauta.
né? Inclusive como questionamento a essa democracia formal e representativa. Porque existem outras propostas democráticas, mais participativas, inclusive. Então, o fato de não votar para alguns é, na verdade, uma reação a esse estado de coisas que essas pessoas têm como pauta política também. Né? Portanto, eu não radicalizo o sentido de votar branco ou nulo ou não votar, um discurso moral de que temos que votar. Penso que sim, sobretudo, frente ao que nós temos hoje e ao fato de que, e aí vem desde Aristóteles, né? Nós somos animais políticos. Né? Por mais que não queiramos. Eu não gosto de política partidária, não quero saber. Nós somos. Isso afeta a nossa vida. Aqui estamos fazendo política todo o momento. Não necessariamente política partidária, mas todo momento estamos participando da polis. Uma política social, digamos assim, né, professor? É política, né? Um relacionamento. São questões de projetos para a cidade, projetos para a comunidade como um todo. Isso é política. Mas é que nós comentávamos antes de vir para o debate com os alunos aqui, então eles podem colaborar, que essa eleição ela vai interferir no dia a dia. A gente falou na questão do emprego, a questão da confiança, a questão do negócio que eventualmente o pai de vocês tem, os quantos vão tocar o negócio dos pais ou vão fortalecer os seus próprios negócios, isso é fundamental. Então eu não consigo trabalhar de forma tão distante. Não, eu estou próximo sim, 2019 está logo ali, nós estamos basicamente há 30 dias de uma eleição talvez mais disputada desde 89. Então isso é fundamental, a participação e propiciar esse ambiente que a gente possa discutir isso. Sim. Eu acho que isso é fundamental. E até não se omitir melhora o argumento para cobrar depois. Tá? Eu acho que a gente não pode fazer uma cobrança naqueles que foram eleitos se a gente se omitiu no momento do voto. Né? Eu acho que tudo bem, eu acho que quando você vota em branco ou anula o voto, pode estar acontecendo ali uma manifestação, né? Eu não aceito o movimento. Mas existe também aqueles votos em branco e nulos que são simplesmente pela pessoa não... eu não quero me envolver com política, né? Um argumento, não tem interesse. Esse é o argumento... Esse é um argumento totalmente... Não é em acordo... Principalmente nesse momento que o país vive. Sim, bom, muitos de nós falam a respeito dessa questão de não se envolver com política, mas de uma forma ou de outra sempre acaba se envolvendo. E sabe por quê? Porque hoje a televisão ela se democratizou demais, né? Ela está praticamente em todas as casas. E se não for via televisão, a gente tem uma tela, né? Seja um tablet, por exemplo, como eu estou segurando, ou o próprio celular, para trocar informações, enfim, para conversar com as pessoas e tudo mais. Agora, eu queria colocar para vocês aqui, e eu vou chamar uma tela já para a gente observar, a importância que a televisão tem, né, numa decisão para efeitos de tempo de TV e rádio. E aí eu pego exatamente o exemplo da eleição agora de 2018. A gente sabe que os partidos, né, as correntes políticas se uniram para ganhar mais tempo na televisão e tudo mais, e a gente tem aqui exatamente, então, na tela, o quanto é importante o tempo de televisão e o quanto ele pode repercutir. Né? Nós temos um candidato aqui com mais de 5 minutos e meio, ao passo que o segundo candidato aqui vai ter um pouquinho menos que ele, 2 minutos e 29 segundos. Outros candidatos, como por exemplo, com 18 segundos, outro com 9 segundos. Né? A gente está vendo aí na tela, todos eles, para ver o quanto a gente tem de possibilidades no que se refere ao tempo de TV e de rádio. Quero trazer isso para o debate agora, pessoal. O quanto a televisão ela influencia, e muitos estão nos acompanhando pelo canal 15 da NET, pela televisão também, podendo ter essa oportunidade, né, de acompanhar esse nosso debate. A televisão, de fato, ela pode eleger e pode impedir a eleição de um candidato? Posso começar? Por favor. É um tema também espinhoso e interessantíssimo de se analisar. Veja, foi falado aqui da eleição de 89, foi uma das eleições talvez mais disputadas do ponto de vista do número de candidatos presidenciáveis. Perfeito. Né? Até então. E agora nós temos também uma, de certo modo, semelhante. Eu vi esses tempos alguns comentários sobre a eleição que achei interessante. Nós estávamos naquele momento de 89 numa ascensão, né, da democracia, numa euforia da nova Constituição de 88, que não foi aplicada na sua grande maioria e está sendo destroçada agora.
E agora nós estamos num decréscimo da democracia, segundo muitos, e vivendo uma democracia extremamente formal que não atenta para a sua essência. E nesse caso, ou seja, eu tenho formalidade, no sentido de cumprir a lei, a norma aqui, de uma forma externa, mas não na substância. E nesse caso, a mídia, de um modo geral, tem um papel relevantíssimo, né, para esclarecer. Só que, o que nós vemos? Lá em 89, a TV Globo ganhou a eleição. Como a TV Globo ganhou a eleição? Muitos livros, inclusive pessoas da própria Globo, a gente discutia antes aqui nos bastidores, o fato das edições de debates que tiveram entre o Lula e o Collor naquela ocasião, né? E muitos, inclusive da própria Rede Globo, depois falaram que o Lula ganhou o debate. Estava muito claro, mas foi feita uma edição, foi passado para o público uma versão e o público, a opinião pública, acabou comprando aquela versão como informação real, né? Então, me parece que naquele momento o candidato deveria ser o Collor, que era o candidato da grande imprensa, das empresas, daí por diante, e ganhou a eleição. Hoje, do mesmo modo, nós temos leis, as leis indicam o tempo de televisão para a participação de cada candidato a partir das coligações, mas isso é uma formalidade de democracia e não uma substância. O ideal seria que todos os candidatos tivessem o mesmo tempo para apresentar, porque se trata de candidatos apresentando suas propostas, né? Então, obviamente que também a televisão influencia, né, na opinião pública, na questão do voto, passando por isso. Mas está na lei. Nem sempre a lei é constitucional. Não lhe parece, professor, já uma falta de democracia nesse Exato. tempo disponível? Quando na eu falo televisão, democracia só formal, é isso. Se trabalha só numa perspectiva legalista, só com a casca democrática e não com a substância democrática. Substância democrática seria dar a todos o mesmo tempo de exposição dos seus projetos. Mas daí eu te faço outro questionamento, Márcio. E o professor Márcio Bernardes, os alunos podem também contribuir. E que existem duas realidades, né? A questão do tempo de TV. Mas na internet eu recupero esse tempo ou não? Na internet eu tenho mais visibilidade ou não? Já iniciou a semana passada a propaganda obrigatória e eu ainda não passei por ela na TV. Eu, particularmente. Mas talvez alguns tenham passado. Mas na timeline da rede social, ela passa seguidamente. Então eu tenho recuperando este tempo. E a questão da edição, a rede social pode tudo. Pode fazer qualquer tipo de edição. Isso também é outra preocupação, se é verdade aquilo ou não. E aí o professor Mircos também pode contribuir conosco. Isso, eu ia entrar nesse tema, assim, é espinhoso falar nesse tema, mas enfim, o tempo que cada candidato possui na mídia, televisão, ele acaba sendo como uma vitrine, uma pequena vitrine, para que o que está acontecendo, os candidatos que têm menos tempo, eles acabam colocando no tempo da TV o seu link para a internet e Perfeito. Lá ele acaba aproveitando o tempo, né, e acaba tendo uma igualdade maior ou menor de acordo com o poder financeiro que eles têm para financiar páginas em redes sociais e etc. Eu lembrei do 89, tinha um outro candidato que apareceu bastante e o tempo dele era muito curto. Lembra qual que era? O Enéas. O Enéas. O Enéas ficou famoso. Ele tinha um tempo de poucos segundos, 15 segundos, como acontece hoje com um dos candidatos ali. O Enéas teve uma votação para o tempo de televisão que ele teve muito grande. Expressiva. Muito expressiva. E hoje em dia, com mídias sociais, com vários dispositivos onde os candidatos conseguem colocar sua candidatura, provavelmente eles conseguem também um espectro de eleitores muito maior. Mas, gente, a população brasileira, pelos dados últimos de pesquisa do IBGE e tudo mais, me parece, um terço da população não tem acesso à internet ainda. E outro terço tem acesso à internet, mas sem banda larga, ou seja, o que dificulta também uma questão de navegabilidade. E nessas casas, no interior do interior do interior, tem uma televisãozinha, com uma anteninha. Então, a gente tem que pensar também nesse aspecto. O rádio também tem. Exato. Só que eu acho assim, Márcio, tudo bem, um terço não tem acesso à banda larga. Daí, e um terço não tem acesso à internet. À internet. Daí então, nós vamos chegar, provavelmente, novamente, à última eleição, que o país ficou dividido e que o culpado de eleger o governo foi o Nordeste que elegeu. Não, isso é absurdo. Não, nós fizemos essa discussão. Foi o Nordeste que elegeu. Por quê? Porque lá a internet não chega. Nos primórdios o voto dele vale igual ou não.
Então a gente corre sim o risco dessa eleição de novamente nós temos uma divisão clara de novo. Eu acho que nós estamos vindo por uma divisão. E na própria rede social existe uma clara divisão. Existe. Eu acho que o Mircos pode falar, os alunos também, assim, tu curte um candidato X e curte outro candidato por afinidade, os demais candidatos, eles somam da tua timeline, automaticamente. E isso é um processo interessante. Eu também estou tendo um filtro. Deles, professor? Sim. Sem me interromper. Vocês já acompanharam o horário político gratuito pela televisão? Muitos fizeram que sim com a cabeça. Eu gostaria que um de vocês pegasse o microfone e respondesse para a gente. Na internet, vocês já viram isso também? Já acompanharam a propaganda político-partidária na internet? Como o Matheus falou ali, realmente na internet, principalmente no Facebook, aparece o que a gente quer ler, sabe? Sim. Só aparece e a maioria é fake news, a maioria das coisas. E as pessoas não procuram saber a verdade daquilo que leem e seguem num pensamento pobre, querendo ou não. Sim. Porque elas não buscam informação. Fake news vai ser assunto daqui a pouquinho no universo acadêmico. Mas no teu caso especificamente, né? Você já procura mais pela internet ou acompanha a propaganda eleitoral gratuita na televisão? Pra ser bem sincera, eu vi uma vez a propaganda no horário do meio-dia. Sim. E eu desliguei a TV porque era ridículo tudo que eu estava vendo. Sim. Me parece também uma questão comportamental dessa geração de agora, né? Buscar na internet, até pela facilidade, ainda que a gente tenha essa porcentagem, professor Márcio, de brasileiros que não têm acesso à internet, buscar nas redes sociais, na internet, informações a respeito dos candidatos, né? E aí, justamente, esse tempo de televisão aqui, de certa forma, ele acaba sendo desperdiçado. Gostaria de saber a opinião de vocês. Ocorre um desperdício? Ou, de certa forma, porque muitos buscam na televisão as informações, outros buscam nas redes sociais, a gente pode ter, de certa forma, um aumento ainda maior da divisão de pensamento das pessoas, porque nem sempre a mensagem que chega pela televisão é a mesma que chega pelas redes sociais. Eu acho que quem tem pouco tempo de TV destila bastante ódio. Então é proporcional, né? Então, quanto menor o tempo, menor o ódio. Pode estar ocorrendo bem claro isso aí. E a questão do tempo de TV, o próprio programa vai para a rede social também. Eu acho que o rádio também tem uma abrangência muito grande, ainda mais em lugares remotos do país. Vamos pensar na Amazônia como um todo, o interior do Nordeste, Rondônia, Roraima. Então, o rádio também tem uma função muito, muito importante. Mas eu não sei se é convicção, mas eu acho que o que vai definir realmente essa campanha política, ou colocar ou não no segundo turno, eu acho que não vai ser um debate, eu acho que não vai ser a propaganda na televisão, e sim, vai ser sim a rede social e vai estourar um fake news tão logo, uma corrente de WhatsApp vai estourar, e isso pode mudar sim o resultado da eleição. Eu tenho uma visão assim, tecnológica, obviamente, sou da área tecnológica, mas por que acontece a definição de voto muito forte em rede social? Numa rede social, o eleitor ele não costuma fazer a comparação entre candidatos. Ele já tem o seu candidato e ele segue somente o seu candidato e avalia somente o programa do seu candidato. Sim. Ele não faz a comparação como se ele estivesse assistindo o programa eleitoral na televisão, onde ele é ele é levado a assistir todos os programas e fazer a comparação. Numa timeline de uma rede social, por exemplo, se um usuário de aplicativo não gosta de um candidato, ele simplesmente ignora. Ele não precisa assistir o programa do candidato que ele não gosta. E por causa disso, talvez a rede social seja um impulsor de candidaturas pequenas, porque ele vai conseguir colocar diretamente ao público-alvo o programa que ele não tem tempo para mostrar na televisão. Ele consegue segmentar o público dele. Exatamente. Sim, ele tem esse... Mas do ponto de vista histórico, professor Leonardo, essa situação da divisão do país, da diferença de pensamento, que evidentemente numa democracia ela ocorre, mas de maneira tão exacerbada como agora, em 2017, principalmente em 2018, e pegando um pouco disso que o professor Mircos e o professor Matheus falaram, né? Do ponto de vista histórico, o quanto isso repercute na nossa história daqui para diante, em termos de comportamentos sociais? Penso que essa divisão ela não seja recente, essa divisão ela é histórica, né?
principalmente o período pós-Guerra Fria, divisão do mundo no capitalismo, socialismo, ela influenciou a história do mundo, a história do Brasil, especificamente após isso. Claro que isso é potencializado pelos novos tempos de redes sociais, né? Mas eu gostaria de frisar assim que a grande mídia empresarial, essa que influenciou o debate, a edição do debate em 89, teve um papel fundamental nas eleições. Ela atua direta, ela tem uma possibilidade de controle ideológico da população. É só vocês entrarem nos bares e restaurantes na hora do almoço, na hora da janta, ver qual o canal que está ali ligado, né? Que as pessoas estão assistindo enquanto estão almoçando, sem conversarem ou até às vezes acessando sua própria rede social. E além disso, essa grande mídia empresarial, ela tem seu braço fortíssimo na internet, incluindo as redes sociais. As notícias de subcelebridades que as pessoas acompanham tanto, a maior parte delas é veiculada em mídia, em mídias relacionadas à grande mídia empresarial, né? E isso ali é potencializado, espalhado pelas pessoas via as redes sociais. E elas não vão acompanhar só essas notícias das celebridades, subcelebridades. Elas vão acompanhar também as questões políticas a partir dali. Exato. Então há o controle na própria pela internet, nas redes sociais também é o controle do capital. Os grandes portais, né? Quando a gente analisa os grandes portais, a gente vai ver que eles pautam também a grande parte das notícias que vão circular, sobretudo pelas redes sociais, né? Os grandes portais que são braços dessa mídia tradicional, né? Tem mais poder aquisitivo, tem mais poder tecnológico e efetivamente pautam. E mesmo o Google, mesmo essas grandes empresas multinacionais, digitar de repente algum verbete lá, o fato de aparecer primeiro uma coisa ou outra, ela tem uma razão de ser. Tem um custo. Né? Tem um custo. Tem uma razão de ser, ou seja, por que aparece tal verbete primeiro quando eu pesquiso, né, tal coisa? E geralmente tem a ver com essa manipulação. E ainda, eu penso que a internet é uma ferramenta incrível, fantástica. E a gente tem que separar também a internet de redes sociais. Lembra que as pessoas acessam a internet hoje muito mais pelo viés da rede social. E a rede social é um problema também, justamente por esse controle ideológico. Porque basta ver, se vocês estão procurando carro, um computador para comprar, na timeline de vocês vai começar a aparecer propaganda sobre isso. E você procurar no outro site. Né? Por que isso? Há um algoritmo aí que vai me direcionar aquilo que eu estou procurando. E então, que o professor Mircos vai explicar ainda hoje no Universo Acadêmico. E se eu clico no fulano, ciclano ou beltrano como candidato, vai começar a me direcionar para propagandas desse cara. Perfeito. Isso me apaga um pouco a visibilidade da totalidade e me induz a uma realidade que não existe necessariamente. Mas isso é um ponto interessante, até te discutir em aula já com os alunos. As pessoas têm a falsa impressão que todo mundo pensa como ela. Exato, claro. Exato. E aí realmente é um aparelho ideológico extremamente forte. Assim, mas todos meus amigos toda minha timeline tá vão votar que nem eu. Não, calma. Sendo que aparece 25 amigos teus dos 5 mil que tu tem. Isso. timeline. Não, exatamente. Que nem recentemente teve uma discussão semelhante a isso. Um setor específico. Recentemente eu fui numa feira do agronegócio aqui no estado e a cada 10 caminhonetes, 6 eram de um candidato só. Claro, se eu pegar por ali, ele está eleito. Mas se eu talvez pegar o pessoal que está fora da feira, que não é expositor, a realidade também é diferente. Exato. Então a gente perde, como o professor Márcio falou, o sentido amplo da divulgação. Mas o que me preocupa, talvez, é a questão do que o Mircos vai explicar, a questão do fake news. Será que quem está mais propenso ao fake news é as pessoas de mais idade que estão propagando isso? Ou também tem jovens que estão propagando fake news, vamos dizer bem assim, a rodo? Essa semana teve um texto do Arnaldo Jabor, o qual ele dizia de um determinado candidato, que ele afirmava, depois ele desmentiu que não era ele. Que o texto não era dele. Que o texto não era dele, exatamente. Então estão forçando certos tipos de situação para votar em um candidato ou não. Por isso que eu acho que ainda a disputa está em aberto. Sim, mas muito aberto. Mas veja, é um novo tempero na questão democrática, né? Sim. Aliás, um tempero forte. Eu diria essa questão das redes sociais. Depois o Mircos vai falar. Eu tive numa rádio local aqui conversando sobre o mesmo assunto e tinha um professor da computação, o qual ele falou que o candidato que hoje lidera as pesquisas vai ser 3º ou 4º colocado. Ele falou, porque rede social não vota. E nem robô vota.
roubou no voto. Roubou no Roubou no voto. voto. Então vai ser o terceiro e quarto colocado. Ele afirmou isso. E que provavelmente nós teremos um segundo turno tradicional. Bem provavelmente. Então são coisas interessantes que vêm à tona. Lembrando que na última eleição, só para dar um dado interessante, que 20 dias antes da eleição, a Ana Amélia, que concorre a vice-presidente hoje, estava eleita há 20 dias da eleição e nem foi para o segundo turno. Perfeito. Sem- Roubou minha deixa. Não era essa a intenção. Evidentemente que não era. Quero saber se os acadêmicos aqui querem falar alguma coisa sobre isso, sobre as redes sociais, sobre o impacto delas na escolha, sobre exatamente isso que os professores falavam. Todos muito calados hoje aqui, né? O pessoal deve conversar bastante em sala de aula, eles devem conversar tanto que quando chegam aqui eles ficam mais calmos, né? Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui a seguinte situação. Quer falar? Por favor, pode Ellen, se manifestar. Fernanda, Isadora. Eu ia falar que o uso das redes sociais ele precisa ser feito da maneira certa. E, às vezes, buscar política não é o melhor lugar na rede social. E também não é o pior lugar no horário de propaganda da televisão. Porque, às vezes, a gente consegue, como os professores falaram, fazer uma comparação de ideias, que na rede social não acontece. Importante. Alguém mais quer proferir alguma opinião? Quer fazer alguma pergunta, de repente, aos nossos convidados? Sim ou não? Perguntas, Ninguém? não tem pergunta, vocês Ninguém têm? pergunta Ainda nada. não, O né? pessoal está sabendo tudo, né? Vocês devem estar explicando muito bem para eles em sala de aula. Rapidamente, pessoal, a gente já se encaminha para o final do primeiro bloco. Eu quero trazer um assunto rapidinho para vocês sobre a questão da quantidade de deputados federais e estaduais que nós temos. Nós temos 31 deputados federais e 55 deputados estaduais defendendo, né, os interesses da população. Pelo menos essa é a principal ideia, né? Vocês acham que a representatividade ela está bem colocada lá em Brasília com 31 deputados federais e na Assembleia Legislativa em Porto Alegre com 55 deputados estaduais? Deixa eu livre para qualquer um de vocês iniciar. Em relação aos deputados federais, eu acho que tudo bem que o número pode ser exorbitante, pode ser reduzido esse número, mas eu não acredito nisso. Uma reforma política ela está distante, muito distante para diminuir esse número. E a gente pega uma realidade local, Santa Maria tem um universo talvez de 150 mil votantes, talvez. Quase 200 mil. Quase 200 mil votantes e nós conseguimos eleger o quê? Um deputado federal e um deputado estadual. Então a questão de ser representativo ou não é uma discussão mais ampla em relação ao voto distrital, talvez para uma até porque nós evolução temos maior. que diferenciar a questão do voto majoritário e do voto proporcional. Sim. Então, sobretudo, na questão dos deputados, exclui-se aí senadores, presidentes, prefeitos e governadores, que seria o voto majoritário, a maioria dos votos elege o seu candidato, nós temos o proporcional. E o proporcional, nem sempre o candidato mais votado, e aí entra essa questão, é aquele que vai assumir a cadeira. Perfeito. Tem aquela lá questão no da Congresso. legenda, né, professor, e tudo mais. Há um o quociente eleitoral. que se forma a partir do número de cadeiras que existem no Congresso Nacional disponível. Congresso Nacional não, Câmara dos Deputados, nesse caso, ou aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é dividido pelo número de votantes excluídos brancos e nulos. Né? E aí eu tenho o quociente. E desse quociente depois eu vou verificar o número de votos na legenda e depois do candidato para verificar se ele vai ter representatividade ou não. Então é bem complexo, eu acho que nesse aspecto, de certo modo, temos um certo prejuízo democrático até Com toda na certeza. representatividade, muito embora eu seja um crítico da forma de representatividade que se tem nessa democracia atual. Sim, professor Sempre Leonardo. frisando, né, que o poder econômico ele é muito significativo nas candidaturas, nas chances das candidaturas se elegerem, especialmente nas eleições proporcionais, né, a força do poder econômico. Um número significativo, um número grande de vagas não soluciona esse problema, mas certamente a diminuição pode potencializar o problema. Né? Aqueles candidatos mais ricos que têm condições de colocar uma campanha com mais riqueza nas Sim. ruas, eles teriam a chance de abocanhar essas vagas, né? No caso de uma provável diminuição, suposta diminuição do número de... Ao mesmo tempo, nós temos nossa maior bancada hoje na Câmara dos Deputados, ela se identifica com a bancada da bala. E assim, A ruralista. a ruralista da bala e a da bancada e a bancada da Bíblia. Exatamente. E se nós nos perguntarmos qual que é a bancada que defende os interesses da educação,
Não tem. Entendeu? É 1, 2 deputados. Então, é dessa forma qual nós estamos E aí é representados. exatamente o poder econômico que já tivemos um modesto avanço, eu diria, no sentido de não permitir o patrocínio, né, por empresas privadas, mas é pequeno. Ele Sim. é tímido ainda porque não se regulou. Permita eu esse pegar processo. exatamente isso que vocês estão falando para mostrar aqui na tela. Nós temos exatamente a diferença para chegar nessa questão econômica, onde a gente tem aí o fundo eleitoral por partido em milhões. E aí, olha ali, ó, pessoal, nós temos um candidato, não necessariamente que ele vá ter acesso a todo esse valor, porque ele acaba tendo de dividir, né? Mas 234 milhões um candidato, um outro candidato 212 milhões, ao passo que outros partidos, inclusive outros candidatos, têm um valor às vezes 20 vezes menor, né? Basta vocês acompanharem na tela aí. Lembrando que isso é dinheiro nosso, é. Exato. Professor, que impacto isso tem na nossa economia? É essa pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Matheus Frota. Impacto com certeza tem em relação ao fundo eleitoral, e esse fundo foi criado, lembrando, para a questão do financiamento de campanha. Privado de campanha e público de campanha. Então nós terceirizamos para nós essa conta, ou nós dividimos com a população esse fundo eleitoral em milhões. A questão da divisão é o problema, eu acho. Que é a mesma questão do tempo de TV. Eu podia dividir proporcionalmente igual a todos. Não. Eu estou dividido pelo tamanho de bancada. Sim. E isso é ruim. Então esse impacto que tem, se eu somar todos eles ali, os milhões que eu vou ter disponível, e com tempo de campanha eleitoral menor do que os últimos tempos, eu tenho sim uma grande quantidade para gastar. Por isso que eu acho que tem candidato ali que vai crescer muito na pesquisa eleitoral, então talvez esteja no segundo turno em função do poder e do fundo eleitoral que vai ter. Quando eu já falei em sala de aula, eu estou especulando aqui, mas com uma certa convicção, eu acho que o candidato hoje, que está em terceiro colocado ali na tela, eu acho que ele é a surpresa do segundo turno. Juntamente com um candidato que está em roxo na tela ali, que talvez eu tenha um segundo turno, que não será surpresa para mim. Sim. Esse segundo turno, se aparecer. E depois eu tenho uma outra balança que vem depois. O poder financeiro ele vai estar presente sim. Sempre fez. Sempre fez diferença. Sempre fez. Mas dessa vez está... A grande questão é que o mais financiamento escancarado. privado de campanhas, ele proporcionava, enfim, a cobrança da conta depois. E é por isso que tem as bancadas. É quem efetivamente tem um poder econômico mais forte que financiava campanhas eleitorais, colocava lá seus candidatos para defender seus interesses. Agora, um financiamento público, me parece, seria mais interessante. O problema é que lá dentro, né, eles, para eles mesmos, fizeram exatamente uma proporção que mantém a estrutura ainda daqueles, né, maiores partidos, maiores bancadas, enfim. O que é complicado. Com toda certeza. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo agora aqui no Universo Acadêmico, que hoje está aproveitando, né, o tema sobre eleições, com 4 professores aqui da Universidade Franciscana e também com uma turma do curso de administração da UFN. O intervalo é muito rápido, cerca de 1 minuto. Na sequência, nós voltamos para falar sobre fake news. Nós vamos falar também sobre qual o poder do presidente da República enquanto chefe do executivo, como fica a economia, se o mercado financeiro, por exemplo, tem um candidato favorito ou não. Em 1 minuto estaremos de volta. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Estamos a um mês das eleições gerais no Brasil e, por esse motivo, o Universo Acadêmico debate e analisa o período bem importante para a democracia, o desenvolvimento e o futuro do país. O programa recebe 4 convidados, todos professores da Universidade Franciscana e também acadêmicos do curso de administração da Universidade Franciscana.
A gente conversa com os professores convidados, professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas, professor Márcio Bernardes, do curso de Direito, professor Leonardo Ren, do curso de História, o professor Mircos Martins, professor do curso de Ciência da Computação. Os alunos que estão presentes aqui são do segundo semestre do curso de Administração da UFN. Lembro vocês, caros alunos, que vocês podem fazer perguntas ao longo do universo acadêmico. Eu trago para este início de segundo bloco, no universo acadêmico de hoje, que debate essa questão da eleição e que as pessoas estão acompanhando no canal 15 da NET Santa Maria, mas também podem acompanhar lá no YouTube pelo UFN TV, basta colocar isso lá no YouTube. Qual o poder do presidente da República enquanto chefe do Executivo? Ele pode fazer o que ele quiser? É assim aqui no Brasil? Nós vivemos na atual democracia em que a gente vive, ele faz de fato o que ele quer ou ele depende da Câmara dos Deputados e do Senado para colocar as ideias deles em prática? Começa com o professor Márcio Bernardes. Ontem ainda, conversando com uma pessoa, ela me falou isso. Mas o que adianta votar presidente se ele não tem poder para fazer nada? Eu digo, não é assim. Sobretudo porque a ideia de ter um regime presidencialista no Brasil pressupõe, no Brasil e em outros lugares do mundo, pressupõe que haja, em tese, um equilíbrio de poderes. Né? Um equilíbrio de poderes. Justamente em vistas de uma democracia representativa, temos uma representação das entidades federativas pelo Senado, na Câmara dos Deputados pela população brasileira, né? O Executivo com a missão precípua de executar as leis que são votadas no Congresso Nacional e de dar andamento a orçamentos, a questões mais de políticas públicas, e um judiciário que seria um terceiro tripé nesses três poderes para controlar também a relação entre eles três. Né? Então, de fato, o presidente não pode tudo, né? E também não é que não possa nada. Há sempre que existir, ao longo do mandato, relações políticas, né, com o Congresso, para que leis sejam aprovadas, para que medidas sejam tomadas. O Congresso pode, eventualmente, se opor ao presidente, o presidente pode, eventualmente, se opor ao Congresso. Isso traz consequências políticas, né? Mas, em tese, essa relação não faz significar que o presidente da República não tenha poderes ou não possa governar sozinho. Não pode governar sozinho, mas também não pode governar só sozinho. É uma relação que se estabelece, né, entre os três poderes, porque o Estado é uno, a princípio, né? Soberania é una, e dentro dessa estrutura há uma relação política. Por isso a importância da política aí, a política estrito senso que eu estou dizendo, não aquela lá que nós todos somos políticos, mas das relações, jogo de força, né, das pressões, né, para aquele setor, e por isso que é importante que eu tenha um maior número de entidades que representem a população efetivamente, para que esse jogo de poder se estabeleça de uma forma clara. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as propostas dos candidatos, e uma delas que está em voga é que eu vou poder armar a população, todo mundo ter direito a comprar arma. Ou seja, eu vou no mercado, na padaria, vou comprar minha arma e beleza. Não, isso não depende única e exclusivamente do presidente. E a população parece que não se deu por conta disso. Não, depende do Congresso Nacional. Exatamente. A própria questão do aborto que foi discutida, a própria questão da castração química, isso não depende única e exclusivamente do presidente. Isso é ser leviano afirmar que vai fazer isso, isso é ser desonesto intelectualmente também afirmar que vai fazer isso. Porque isso não é um caminho tão simples. Da mesma forma, legalizar as drogas. Não é um caminho que o presidente vai assumir e 2 de janeiro ele vai estar implementando. O cidadão do Nordeste ou do Oiapoque ou Chuí vai no supermercado, como em alguns estados americanos, e vai comprar sua arma e vai vir para casa. Não vai ser assim. Sem falar que Congresso Nacional, STF e o Poder Executivo, em tese, também não podem fazer tudo de qualquer jeito, ainda que eles quisessem. Porque nós temos a Constituição. Eu falei em tese, porque hoje está se verificando uma sucessão de descumprimento de normas constitucionais e garantias internacionais que o Brasil se compromete. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que eu tenho muito acesso à informação, eu sou bombardeado seguidamente de informação, eu não vou buscar informação básica, como esse tipo de questão do desarmamento, a questão do aborto, a questão da legalização das drogas. A redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal. A questão que os bandidos, os presos presidiários agora eles vão trabalhar. Na minha gestão, os presidiários todos vão trabalhar. Não.
Isso não se faz de uma hora para outra. Então, e onde é que está a informação? Não, e nós temos acordos internacionais que o Brasil não pode descumprir, sobretudo em termos de direitos humanos, né? Sim. E que fundamentam a Constituição Federativa. Quais seriam esses, professor? Mas eu tenho a impressão que os de... direitos humanos é só para as pessoas de determinada classe social ou renda. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor. Quais seriam alguns tratados internacionais que o Brasil estaria sujeito a não cumprir se candidato A, B, ou C, ou D viesse a ser eleito? Eu não sei exatamente porque vai depender das propostas das ações. Não quer dizer que seja candidato A, B ou C que vai descumprir. Até porque nós, ultimamente, nos últimos anos, temos verificado um descumprimento sistemático, tanto da Constituição quanto dos tratados internacionais. Mas é bom esclarecer isso. Quando nós falamos, em primeiro lugar, em direitos humanos, e as pessoas adoram criticar isso porque elas não sabem. Também com uma pessoa que eu conversava ontem, me falou que absurdo a ONU querer me mandar no país. E eu falei, mas tu sabe o que é a ONU? Não soube me responder. Como é que surgiu a ONU? Sabe como é que surgiu a ONU? Não soube me responder. E eu falei, então eu vou te falar uma coisa. O Brasil construiu a ONU. O Brasil, em 1945, foi um dos países signatários que fundou essa organização, né, das Nações Unidas, dos Estados, com o propósito efetivo de fazer normas e cobrar os Estados que fazem parte da ONU no cumprimento dessas normas. Ou seja, a soberania ela é relativa, sim. Ela não pode ser absoluta quando se trata de prerrogativas da pessoa humana, de defesa de direitos de dignidade. E a partir da fundação da ONU, nós temos uma sucessão de tratados. A ONU e também da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, para responder a tua pergunta, no âmbito da ONU, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi uma declaração só no primeiro momento da própria Assembleia. Em 1966, nós temos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, temos o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e nós temos uma série de outros tratados contra qualquer forma de tortura, prisão ou penas degradantes, temos tratados contra qualquer forma de discriminação racial, temos tratados referentes à defesa dos direitos das mulheres, portanto, contra qualquer forma de discriminação às mulheres. Enfim, eu tenho uma série de tratados com relação ao trabalho escravo, nesses órgãos internacionais que dizem respeito ao direito humano, de dignidade. Não é direito de A ou B, partidário, não. É a pessoa humana. E esses direitos, depois da Segunda Guerra, são a substância de todo o direito. Todo o sistema de garantias é para proteger isso, ao fim e ao cabo. Né? Então, todas as discussões de políticas públicas elas devem estar direcionadas a isso. Agora, quando um Estado descumpre, ele pode, dependendo do grau de descumprimento e qual dos protocolos e tratados, sofrer sanções internacionais que, em algumas medidas, podem ser graves. Né? Embargos econômicos, rompimento de relações de circulação, né, de pessoas, bens, serviços, enfim, tem uma série de questões. Então, nenhum país hoje é isolado do ponto de vista do seu direito, da sua Constituição. A gente constitui hoje relações em redes. Sim. Justamente porque até a Segunda Guerra isso não existia. Né? E, sobretudo, em termos de direito, a dignidade da pessoa humana era mais uma lei. Só que não é uma lei, é um princípio fundante de civilidade. E por isso, então, que se estruturou esses órgãos. Então, só para te responder, existem inúmeros órgãos, né, dependendo de situações. E é importante lembrar um dos motivos para o surgimento da ONU, que tem a ver com o nazismo da Segunda Guerra Mundial, para evitar que isso ocorra de novo. Né? Então, é um ambiente de vigília constante para evitar que isso ocorra de novo e com a possibilidade desse tipo de ideologia, de regime político, tomar conta do mundo. Então, por isso os direitos humanos, né? Por isso a criação da própria ONU, né? E por isso também que depois da criação da ONU em 45, nós passamos por uma ditadura militar. E o Brasil nunca assinou os tratados, mas não ratificou os tratados no âmbito internacional. Mas em 1991, 92, nós ratificamos quase todos os tratados, incorporamos a nossa ordem jurídica. Portanto, é lei nacional. Por isso que eu digo agora, a explicação do professor Márcio Bernardes, que a disciplina de direitos humanos, a questão da tecnologia, a questão da educação financeira, a questão do empreendedorismo tem que vir lá na escola. Essas noções têm que ser construídas a partir da escola. Exato. Porque, para mim, chegar com uma ideia cidadã... É uma questão de ética, né? Exatamente, uma questão de ética. Porque em nenhum momento, e eu venho fazer esse discurso, né, de hoje, acho que eu venho fazer umas 4 anos esse discurso,
e são duas coisas fundamentais. Primeiro, Matheus, eu vou respeitar o resultado das urnas. Ponto. O que talvez não foi respeitado na última eleição. Segundo, nós temos sim, quanto educador, como formador de opinião, os alunos também que replicam o que a gente fala em sala de aula, fazer um discurso sim contra a intolerância. Um discurso mais que agrega do que desagrega. Nós temos que combater, sobretudo, o radicalismo. Se nós ficar discutindo os extremos, não vai ser bom para ninguém. E a intolerância, temos que defender essa ideia de igualdade básica entre as exatamente. pessoas. O radicalismo não constrói nada. Não constrói nada. E o professor Márcio deu uma explicação do que é direitos humanos. E que hoje eu tenho um sentido deturpado dos direitos humanos. Direitos humanos não é coisa de esquerda. Há uma questão de conceito, tá? O Léo pode nos ajudar muito mais, mas para mim fica bem claro. Gente, socialismo é uma coisa, comunismo é outra coisa, e capitalismo é outra coisa, e anarquismo é outra coisa. São conceitos diferentes, o qual as pessoas colocam tudo no mesmo conceito. Realmente, o pessoal faltou e continua a faltar muita aula de história. Tanto é que um candidato à presidência não se manifestou recentemente com o Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Simplesmente ele afirmou, já queimou, eu vou fazer o quê? Não. É assim que nós estamos tratando, na verdade. Então não me surpreende até a atitude de certas pessoas. É por esse motivo que nós precisamos ficar muito atentos também, professor Matheus, professor Mircos, professor Leonardo e o professor Márcio, além dos acadêmicos que estão aqui conosco, acadêmicos do segundo semestre do curso de administração do UFN, a escolaridade, né, dos eleitores. Porque a gente acaba tocando num assunto que, na minha opinião, também é de extrema importância, é fundamental para qualquer ponto de partida, para qualquer ponto de discussão e para qualquer desenvolvimento de um país. E aí eu trago aqui na tela exatamente o perfil dos eleitores brasileiros, com educação, renda e idade. Já que o professor Froza tocava nesse assunto, nós temos aqui 33% da nossa população tem educação básica, ao passo que 45% tem o ensino médio, né? Conseguem chegar até o ensino médio e apenas 21% possuem formação acadêmica. Quando a gente vai para a renda média do trabalhador, a gente tem uma discrepância, e não é de ser diferente, partindo-se da situação brasileira, 43%, gente, vou repetir, 43%, quase a metade das pessoas no Brasil ganham menos do que 2 salários mínimos. 39% entre 2 e 5 salários mínimos, 11% entre 5 e 10, e apenas 4% dos eleitores ganham mais do que 10 salários mínimos. E aí a gente tem também neste círculo aqui, a gente pode observar a idade e o gênero dos candidatos. Evidentemente que nós temos mais mulheres, 52%, ao passo que 48% de homens, né? E aí a gente tem as faixas etárias, que nos mostram que a idade que prevalece dos eleitores brasileiros está entre 45 a 59 anos, então essa é a idade. Vocês acham que esses dados aqui, de certa forma, ajudam, atrapalham, mostram o quão nós brasileiros temos a capacidade de escolher, e eu até vou usar uma expressão talvez um pouco forte, de forma decente, um candidato a presidente? Olha, os alunos podem falar isso também, mas o que eu mais temo é o que representa aí, que os 21% de formação acadêmica, os 4% que ganham acima de 10 salários mínimos, nível educacional e também nível de renda, é que estão colocando o candidato da extrema-direita, talvez, no segundo turno. Pode ser. Não, pode ser, não pode? Pode ser, pode ser. Pode ser, estou especulando, eu não sei. O que eu quero dizer é que a formação em si acadêmica no Brasil, ela não significa, ou ela não acompanha necessariamente um esclarecimento crítico maior. Né? Nós temos problema de raiz aqui na educação brasileira, e quando a gente fala, queremos saúde, educação, né? O pessoal parece que fala só por falar. Né? Educação é um processo, e é um processo de humanização. Né? Por isso, eu vejo essas pessoas entre os 21% aí, formação acadêmica, falando de direitos humanos absurdos. Ou falando, né? Então, não necessariamente acompanha um senso crítico, um senso humano, né? A formação em si. Ao contrário, inclusive, vejo entre as pessoas mais pobres e com uma educação menor, um maior senso de comunidade, né? De auxílio mútuo, de solidariedade, do que entre os 21 formados. O que é lastimável do ponto de vista do pensamento, né? Sobre a sociedade. Eu acho que sim, pode influenciar em muitos aspectos, e esse 21%,
apesar da trágica colocação aí do Matheus, que eu concordo, pode influenciar muito, inclusive, os demais. Né? Sim. Eu concordo, é mais uma questão de... Eu estou especulando. Não, mas é um posicionamento legal. Cultura política, não necessariamente da instrução formal. Claro que quanto mais instrução formal, com melhor qualidade, né, melhor para a nação, né? Mas é uma questão de cultura política, a escolha, né? No Brasil, as pessoas personalizam muito o seu voto, votam na pessoa. A princípio, eu não veria necessidade de haver propaganda política nem debates. As pessoas não deveriam escolher seu candidato pelos debates e pela campanha política. Sim. Elas deveriam conhecer a história, né, dos seus candidatos e ter uma noção sua própria visão de mundo. Eu sou socialista, eu sou capitalista, tenho uma perspectiva liberal, sou fascista, eu vou votar nos candidatos que tenham afinidade com a minha ideia. Se eu sou homofóbico, racista, misógino, machista, eu vou votar num candidato da arma né? Mas as pessoas fazem uma mistura, votam num candidato liberal aqui para tal cargo, votam para um candidato socialista para o outro, um candidato fascista para o outro. As pessoas não têm esse entendimento. Até eu ouvi um candidato falando que ele era liberal na economia e conservador nos costumes. Eu nunca vi isso. Não, eu sou um liberal, mas na economia, nos costumes sou conservador. O problema e aí, eles próprios fazem uma confusão absurda. O eleitor não conhece o programa de governo. Programa de partido, né? Qual é a filiação do ponto de vista, não do partido só a legenda, mas da origem desse partido, né? Qual o programa, qual a proposta, né? E um grande detalhe também que se apresenta nos últimos anos de eleição é o vice-candidato. Se nós pegarmos a eleição majoritária para presidente. É que vice no Brasil assume. Exatamente por isso que eu trago esse questionamento. Vocês pararam para pensar, e esses jovens que estão aqui acompanharam também um bom trecho já da história. Todo e qualquer vice, ou toda e qualquer vice, acaba em um determinado ponto do governo assumindo. Seja por um impeachment, seja por uma reeleição, ou seja até mesmo porque o candidato que então é presidente decide por uma outra atividade, ou enfim, dividir um pouquinho, digamos, o tempo de poder, vamos colocar assim também, e acaba colocando o vice-candidato ali. É muito importante que o eleitor passe e observe quem são os vice-candidatos também. Tanto que, nesta eleição, muitos deles demoraram para definir o seu candidato a vice. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso também. Não, o vice no Brasil assume, o curso da história, né, nos mostra isso. Mas o mais importante é a questão da escolha dos vices. Eu acho que tem um canal de TV pago que está entrevistando os vices e fica bem claro que alguns realmente têm conhecimento e outros são tão vagos quanto aos candidatos. Mas eu faço uma ressalva aqui em relação ao vice. No Brasil, a gente escolhe o vice em relação ao tempo de TV ou em relação ao dinheiro que ele pode colocar na campanha política. Eu não escolho o meu vice por afinidade. Talvez o país passou pelo que passou porque eu escolhi um vice que não estava de acordo com a minha ideologia, não estava de acordo com o meu propósito. E isso pode sim estar ocorrendo. Me admira eu ter um vice, sim, de uma chapa que é vinculado muito exclusivamente aos militares, mas também não acho que o militar da reserva tem força suficiente também para fazer alguma coisa em relação ao país. Não, acho que é bem distante em relação a isso. A questão são algumas aproximações táticas, que é próprio da política também, né? Então, o que determina também o vice são aproximações táticas do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista político efetivo. Eu escolho o meu vice para o Senado por indicação pessoal. E hoje, aquele gráfico que estava na TV é interessante, né? Nós temos maior parte do eleitorado feminino. Sim. Só que a mulher ainda tem uma parcela ínfima na representatividade, nas casas do Congresso, na presidência da República. Tivemos uma mulher que foi tirada através do golpe, e eu sustento sempre isso, que houve um golpe ali na estrutura do impeachment. Como o Matheus falou, não foi respeitada a questão eleitoral e a urna, e aí o vice assume, né, que é um homem.
aliás, nós temos um processo, então, em que a mulher, por exemplo, é excluída. É só um exemplo, né? A questão também da etnia, do negro, do índio, né? Nós temos uma A questão do representatividade... negro é muito representativa no país e nós não conseguimos eleger candidatos negros. Então, a gente tem que pensar Inclusive nisso na também. Bahia, que é proporcionalmente a condição de negro é muito maior, eu também não consigo Nesse eleger. histórico. E claro que isso faz parte hoje do peso aí nas escolhas dos vices, né? Nós temos aí alguns candidatos com vices mulheres, né? Sim. É o Alckmin com a Ana Amélia Ana Amélia Lemos, Ciro com Cátia Abreu. o Ciro e a Cátia Abreu, Perfeito. seria o Lula e o Haddad, né? Ainda está em aberto, mas Haddad e Manuela Dávila, né? Ela seria uma candidata anteriormente. Ou seja, essa representatividade feminina, eu acho que também faz parte dessa necessidade de atuação maior da mulher, né? Então, me parece que isso está pautando, de certo modo, também. Sim. Nós temos um acadêmico aqui querendo fazer uma pergunta. Por favor, eu tenho um nome e qual é a pergunta? Meu nome é Moisés. A minha pergunta Pode aproximar o microfone da boca. Professor Matheus, né? Os outros também podem colaborar. Não, do ponto de vista econômico, né? Se seria essa eleição mais importante para dar um melhor rumo para o país, tendo em vista o desemprego, né, que está muito alto? Eu acho que essa eleição ela é fundamental, nós discutimos bastante, eu bato muito nessa tecla. São 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Se eu levar em consideração as pessoas que deixaram de procurar emprego nos últimos 90 dias, eu vou chegar bem aproximado a uns 20, 22 milhões de pessoas. Então, necessariamente, eu preciso resolver esse problema. Esse é o principal problema. O que me chateia, o que me entristece, é que os debates que estão ocorrendo com os presidenciáveis, essas questões estão ficando em segundo plano. Eu preciso definir qual vai ser minha política de geração de emprego, qual vai ser minha política de geração em relação à taxa de câmbio, qual vai ser minha política em relação aos preços do combustível, o preço da energia elétrica. Eu preciso definir bem isso aí. E nos debates, eu estou tirando o foco e colocando a Bíblia, Deus acima de tudo, entendeu? Discussões, vamos dizer assim, rasas do ponto de vista econômico, o qual não me leva a um crescimento nenhum. E isso é ruim, porque se nós não definirmos isso com essa eleição, o crescimento do país ele passa para 2022. Lembrando que a crise chegou em todos os setores. Ela chegou com força agora no setor educacional, como os alunos percebem em sala de aula isso. Ela chegou com força no setor do comércio, principalmente no vestuário. Uma crise que é do capitalismo global. Sim. E que chegou ao Brasil. É bom deixar isso claro. Sim, não é uma crise no Brasil. E chegou com força. Só que preciso discutir agora quais são as saídas para isso. E nos debates, seja qual ele for, eu não vejo as pessoas discutirem quais serão as saídas. Como é que eu vou resolver esse problema? Isso está meio no vácuo ainda e também não está aparecendo. E isso é ruim. E eu preciso deixar bem claro. Porque o que sustenta boa parte do governo é a economia. É a geração de emprego. Eu digo que isso é passagem. A geração de emprego ela sustenta boa parte um governo. E olhar para a situação argentina, a solução que foi adotada como uma panaceia e está fracassando. Exatamente, a Argentina era a grande menina dos olhos dos liberais. Dos neoliberais. Dos neoliberais. Agora a Argentina está em relação à moratória no governo Macri. Eu preciso rediscutir isso aí. Com certeza preciso ver isso com outros olhos. Lembrando que no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos em setembro do mês 9 de 2018 e os salários continuam parcelados também. E as pessoas precisam ver isso. Porque a questão da segurança pública ela não passa necessariamente por armar as pessoas, e sim por um acesso à educação e pelo piso nacional dos professores. Então são discussões que têm que vir à tona e que elas não estão vindo. Na verdade, me parece, elas estão por aí, subliminares até, porque tem essa certa pauta dos debates das eleições que o mercado acaba possibilitando, né? E eu acho absurdo isso. Algumas televisões colocam como se o mercado fosse uma pessoa que está de bom humor hoje, está de mau humor amanhã, e não é. Nós temos um problema gravíssimo aí, né? Numa perspectiva mercadológica, sobretudo contemporânea, de um capitalismo financeiro, né? Que nada produz do ponto de vista material, ele é especulativo e que está pautando, sobretudo em países mais pobres, né? A condução do Estado. E aí, é esse tipo de ideia que vai levar a privatizações de tudo, a não interferência do Estado, como aconteceu na Argentina. E a gente está vendo agora a crise que está sendo pouquíssimo divulgada pelos canais de mídia. Lembrando que o desastre Mariana foi uma empresa privada. Exato. Não foi uma empresa motivada pelo Estado. Foi resultado de uma privatização, inclusive, exatamente, da Vale do Rio Doce. Outra coisa importante, no Brasil, a gente aplica dinheiro a juros simples e deve a juro composto. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida também. Sim, o Estado, com E maiúscula, é refém
É refém, desse mercado. claro, com É certeza. refém do mercado. E aí a gente fala em soberania, fala em ONU e tal, tá pensando em frear isso, mas a gente já perdeu quase toda a soberania para um mercado, que é uma coisa, uma mão invisível, segundo Adam Smith. Sim, é uma mão invisível. Que não existe, que não tem o humor, né, como fala a Bíblia. Interessante essas colocações. A gente tem mais perguntas aqui dos acadêmicos do curso de administração. Então, meu nome é Bernardo, né? Então, eu queria saber em relação à política externa, relacionamento com o resto do mundo, quanto essa eleição pode influenciar tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Márcio, quer Posso falar? Eu Pode vou falar. dizer que já está influenciando negativamente na minha percepção. E isso passa pela negativa, pelo menos até então reiterada no país, da candidatura do Lula. Eu sei que é um assunto bastante espinhoso, mas isso está refletindo no cenário internacional, na relação do Brasil internacionalmente, de forma muito negativa. Desde a época do impeachment, o Brasil já tem decaído em termos de prestígio no cenário internacional. E por que isso? Porque muitos processos que estão se dando aqui, eles estão descumprindo aquelas normas que eu falava antes, de direitos e garantias fundamentais da Constituição, que são reflexo dessas normas internacionais de direitos humanos. E isso faz com que os países tenham um maior ou um menor prestígio no cenário internacional. E o fato de obstaculizar agora a candidatura do Lula, me parece que gerou uma comoção internacional, juristas internacionalmente falando, e próprio comitê da ONU, parece que 2, 3 dias atrás, na terça-feira, se manifestou já a vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos da ONU quanto à negativa do TSE de manter a candidatura como presidente. Pegando um gancho... Por ele estar condenado em segunda instância pela Lava Jato, enfim, né? E há uma discussão internacional de que esse processo todo está complicado. Ou seja, isso reflete, né? E, obviamente, que os candidatos vão ter que enfrentar isso de uma forma ou outra. E o candidato que for eleito, né, vai ter um grande Sabe o que vai estar papel internacional para tentar restabelecer a imagem do Brasil. O que vai estar nos livros de história, claro, internacionalmente, a questão do câmbio, que já está influenciando, já estamos reflexo agora, mas quando o Márcio fala em relação ao Lula ser ou não ser candidato, eu acho que o ponto de reflexão da história vai estar nos livros, eu não tenho dúvidas disso, aquele julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o qual não legitimou, na verdade, deveria ter caçado a chapa Dilma Temer. Ali eu acho que é um ponto interessante, porque se eu caço a chapa Dilma Temer, eu tinha uma eleição ainda e nós talvez não estaríamos discutindo tudo isso. A democracia do Brasil está... Ali era um ponto crucial. Absolutamente fragilizada. Se nós fôssemos um país sério, a chapa Dilma Temer teria sido caçada. Mas nem sei se fosse... Bom, primeiro, o processo de impeachment em si não sairia, né? Pode ser. Do ponto de vista Exatamente. técnico, formal, não ocorreria. Né? Ocorreu por uma série de situações, acho que todos sabem, ou acompanham, ou talvez deveriam saber, né, que acabam indo para os bastidores. Mas a questão Lula, eu acho importante. Isso independe se eu gosto ou não gosto do Lula. Até a questão de direitos humanos é importante, porque a questão de direitos humanos vem depois da Segunda Guerra para dar aos meus inimigos direitos, pelo menos enquanto pessoas, para que a gente tenha um embate justo e igualitário. Então, mesmo o meu inimigo tem que ter a garantia desses direitos. E não é à toa que muita gente inimiga política do ponto de vista ideológico do Lula tem dito que é um absurdo ele não estar sendo agora considerado candidato. Por que isso? Só vou resumir, eu sei que o tempo está indo, isso tem a ver com reflexo internacional. O Brasil, quando assume, quando ratifica os tratados da ONU e quando internaliza o pacto dos direitos civis e políticos, ele se submete a cumprir as normas e, dentre elas, a garantia das pessoas de eleger e ser eleitas, que só pode ser retirada depois da condenação com trânsito em julgado de uma condenação criminal. O que é isso? Esse é um direito que tem no artigo 5º da Constituição, 15º, 15 da Constituição Federal. As pessoas só podem ter suprimido seus direitos de participar da eleição se forem condenadas com trânsito em julgado. O trânsito em julgado é não existir mais possibilidade de recurso dentro do país. O Lula foi condenado, há uma grande discussão sobre a legalidade ou não de todo o processo, mas mais que isso, sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, porque a prisão mesmo para condenação deveria vir depois do trânsito julgado, portanto, depois do último recurso possível. Aí o sujeito é condenado. E é o que a Constituição diz. O problema é que o STF está fazendo interpretações para tentar encaixar, né, o caso a uma determinada situação. A lei da ficha limpa, por exemplo, ela diz também em segunda instância, né, que pode ser...
ela contraria a Constituição. Aí o STF levou o julgamento ali da ficha limpa e nesse ponto disse que ela é constitucional. Né? Tem contradições e internacionalmente os órgãos estão dizendo o quê? Olha, o Brasil está descumprindo essas normas, porque ao descumprir a norma constitucional, que também é uma norma internacional de direitos humanos, que garante a todos o direito de participação política, o Brasil está descumprindo as regras de direito de garantia fundamental, portanto descumprindo o direito do Lula de ser candidato. Ah, mesmo preso? Mesmo preso, por que não? É uma questão democrática, né, de participação política. Tá? E isso está sendo tolhido. Então, internacionalmente, sob esse âmbito político, o Brasil tem sido muito mal visto nos últimos anos. Eu diria desde o impeachment até agora. Né? Alguns vão dizer que é um processo de golpe que está se aprofundando, outros não usam o termo golpe, mas o fato é que internacionalmente o Brasil perdeu o prestígio. E realmente os presidentes agora vão ter que resgatá-lo, ou a gente vai ter que resgatar. Professor Leonardo, rapidamente, antes da pergunta da acadêmica, é assim mesmo que a história vai contar esse período? Como é que a gente já pode antecipar alguma coisa ali no futuro de que maneira a história vai contar esse período vivido pela população, enfim, pelo Brasil? Nós não temos como projetar a história, né? Não temos a bola de cristal, né? Mas eu comentava até antes do início do programa com os professores que muito provavelmente, né, os responsáveis pelo golpe, pelo dito golpe que o professor falou aqui, né, eles tentem desvincular a sua participação do golpe no futuro. Não, vocês podem esperar, né, que boa parte desses que foram responsáveis pelo golpe, no futuro, eles vão tentar desvincular sua participação. Vou dizer que não participaram, que foi... Não foi bem assim. Não foi bem assim, que eles se renderam às forças do momento, mas que não foram protagonistas. Muito provavelmente isso ocorra. Mas acrescentando também a pergunta do aluno, né, internacionalmente, imaginem a repercussão, o Brasil elegendo um candidato fascista, né? Imagina a repercussão internacional, um candidato que não respeita direitos humanos, né, que é, como eu falei antes, um homofóbico, racista, etc. Já teve manifestação, né, salvo engano, foi da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu posso estar enganado, ou da Corte. Algum desses órgãos já se manifestou também contra a candidatura. Sim. Vamos à pergunta de mais uma acadêmica que está aqui conosco, por favor. Meu nome é Júlia. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês esperam e, do ponto de vista, o que vocês acham que vai acontecer, independente do candidato que se eleger. É uma pergunta difícil, né? Difícil. Não, eu espero. Não é o que eu vou responder não é o Brasil que eu quero. Mas do ponto de vista econômico, por exemplo, professor? Sim, eu espero sim que a questão que o Brasil volte, eu tenho que estabelecer a demanda agregada desse país, que as pessoas voltem a consumir, que eu volte a gerar emprego e que eu volte a ter crédito. Isso é de fundamental importância para o país voltar a crescer. No meu entendimento, se eu eleger tanto o candidato da extrema-direita quanto o candidato da esquerda, eu vou sim ter perdas, eu vou ter um país talvez dividido. Não é o que vai ser eleito vai pacificar o país, longe disso. Mas eu tenho uma probabilidade talvez de melhor. Eu tenho uma eleição que vai ter um segundo turno e desse segundo turno que talvez tenha mais consciência. A gente pode repetir esse programa depois, quem será no segundo turno e que rumos a gente vai tomar. Mas é de fundamental importância, sim, respeitar os resultados das urnas. É de fundamental importância respeitar a opinião contrária. Mas nós temos que combater, sim, o radicalismo, a intolerância, seja ela religiosa, contra o LGBT, contra as mulheres, contra os negros. E isso a gente tem que combater, não só nós, professores de sala de aula, mas também os alunos têm que combater esse tipo de atitude. A gente precisa deixar exemplo. A gente precisa deixar um legado para as crianças que estão vindo logo aí, que as crianças que vão votar, os adolescentes que vão votar na próxima eleição. A minha filha tem 10 anos, eu tenho um sobrinho de 12 anos que já vai votar na próxima eleição e eu quero sim que ele possa votar e ter opção de votar e que ele ache realmente feio, ruim, ser homofóbico, ser intolerante, ser racista e principalmente referendar também a violência contra a mulher. Não é pegando em arma que a gente vai resolver o problema. Eu acho que o problema passa principalmente pela educação e melhorar aqueles índices que nós mostramos ali. Que aqueles 43% ali que tem só o acesso ao segundo grau sejam, na verdade, os 21% que tem. A gente precisa melhorar esse aspecto, porque esse radicalismo o qual nós estamos passando e vivenciando, nós temos que dar um basta e o basta tem que chegar agora
nas eleições de 6 de outubro ou no segundo turno, eu acho que é 21 de outubro. 27 de outubro, se não estou enganado. 27 de outubro em relação ao segundo turno. Um desses caminhos, né, eu coloco para vocês, especialmente ao professor Mircos Martins, que está aqui e que representa muito essa área da qual eu vou perguntar agora, passa pela eliminação ou passa por um bloqueio das fake news? Aliás, como elas ocorrem, professor? Por favor, explique para a gente quais são os algoritmos, esse esquema eletrônico que nós, enquanto internautas, não observamos, mas que eles existem e fazem com que, vez que outra, a gente entenda que todo mundo está pensando como a gente está pensando ou está escolhendo da forma como a gente está escolhendo. Por favor, professor. Bem, fake news é um termo nem tão novo assim, né? A ideia de notícias falsas existe há bastante tempo. O professor citou o debate presidenciável em 89. Então já acontecia a manipulação de notícias e isso acaba influenciando uma eleição. A eleição norte-americana, a última, onde venceu o Trump, aconteceu um caso bem forte de manipulação de dados. Até hoje existe investigação em cima da influência russa dentro da eleição norte-americana. E o Trump, então, acabou colocando em voga assim, o termo fake news, porque ele acredita que a mídia está jogando contra o governo. Na última eleição presidencial no Brasil, começaram a serem disseminados mecanismos de manipulação virtual chamado Movimento de Ativistas Virtuais, os MAVs. Então, tanto da esquerda como direita começaram a utilizar as redes sociais como plataforma de disseminação de ideias e de notícias falsas, o que acabou acontecendo a polarização dos eleitores, ou seja, ou você é esquerda ou você é direita, não existe um meio termo. As pessoas acabaram tornando a eleição quase que uma partida de futebol. Tu escolhe um time e outro escolhe outro, não existe uma análise em cima do que está acontecendo. E com o advento da tecnologia, isso se tornou mais forte. Os algoritmos são atuais, rodando em redes sociais, são muito simples de serem implementados, então um partido político muito facilmente consegue contratar uma pessoa técnica, né, uma pessoa que tem o conhecimento de programação, e ela acaba influenciando um tipo de mídia social para direcionar um público-alvo para determinado candidato. Então, você consegue enxergar 5 notícias em relação a um candidato e uma notícia apenas em relação a todos os outros. Isso é muito grave, porque acaba dificultando com que tu tenha tempos iguais, parâmetros iguais para os candidatos, e aí a democracia acaba sofrendo com isso, porque a gente não tem uma ideia comum para todo mundo. A gente tem um candidato prevalecendo porque ele tem controle de uma rede social. E é importante falar um detalhe, eu estava pensando. O professor antes falou, a rede social não tem tanta... Dentro do Brasil, dentro do ambiente brasileiro, a gente não tem 100% de cobertura tecnológica. Então, várias pessoas ainda não têm contato com redes sociais. Porém, as pessoas que têm acesso à rede social acabam disseminando a ideia. Eles acabam sendo influenciadores também de uma família inteira, por exemplo. Uma pessoa que tem um acesso a um aplicativo, gosta do candidato, vai passar a ideia que aquele candidato é o melhor para toda a sua família. Então é um multiplicador, ele é um influenciador, e esse número de pessoas influenciadas, muito que provavelmente vai ter um peso muito forte nessas eleições. Mas as redes sociais hoje têm pautado a mídia tradicional também, né? Exato. Eu quero inclusive mostrar para vocês a nossa última tela aqui, ó, que mostra exatamente essa questão relacionada à influência do voto. Evidentemente que a televisão ainda é muito forte, ali com 38%, né? Mas olha a internet, atento para a internet, a porcentagem da internet, 17%, né? Ou seja, ela é um fenômeno que ela está mais presente na nossa vida por cerca de talvez 2 décadas e meia, né? Mas já tem uma influência tão forte a ponto de atingir quase 50% do que a televisão, que está aí há 5 décadas, pelo menos, né? Então, veja o quanto essa questão das fake news são perigosas,
né? E ao mesmo tempo elas destroem uma ideia de democracia. Exato. E, né? e ele é tão importante que o TRE, né, o Tribunal... TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, instituiu alguns mecanismos para controlar a disseminação de notícias eleitorais, para fazer o controle do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Sim. E, inclusive, semana passada, foi instituído que pesquisas eleitorais feitas pela internet não são válidas. Ou seja, eu não posso abrir uma enquete num aplicativo ou numa rede social e usar aquela enquete como um resultado de pesquisa eleitoral válido, porque eu posso manipular os dados e transmitir aquilo ali como verdade. Então, é um assunto importante, o TSE leva em consideração isso, ou seja, a gente tem que prestar bastante atenção, procurar a fonte daquela informação, porque a gente pode estar sendo manipulado por um algoritmo. Perfeito. Eu gostaria de que vocês fizessem uma última colocação, não sei se algum dos acadêmicos ainda tem mais alguma pergunta, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa Universo Acadêmico Especial sobre as eleições, vocês teriam alguma pergunta? Todo mundo se observando, eu acho que eles estão bem atentos, professor. Acho que não tem nenhuma. Agora, para vocês, rápidas considerações finais, 30 segundos, 45 segundos, professor Froza, 1 minuto, vou dar um pouquinho mais, 1 minuto rapidamente. Sim, eu acho que nós estamos indo para uma eleição mais disputada, acho que desde a eleição de 89, por isso que é importante votar, escolher bem o seu candidato. Vou novamente frisar, respeitar o resultado das urnas, combater a intolerância, combater o racismo, combater principalmente também a homofobia. Isso é de fundamental para a escolha do seu candidato. A reformulação do país passa necessariamente pela geração de emprego. Depois que eu gerar emprego, o país precisa crescer. E o investimento passa necessariamente pela educação e pelo fortalecimento dessa educação. Lembrando que ainda os salários estão parcelados neste estado, lembrando que ainda não pagamos o piso nacional dos professores. Então nós temos muitas respostas a dar para a população. Quero desde já uma boa eleição e que realmente que vença o melhor e com uma expectativa assim de segundo turno. Professor Mirkus? Eu gostaria de pedir que todos tenham consciência de que o voto é um momento importante, né? Ele foi lutado por várias gerações anteriores à nossa para que pudesse acontecer esse momento de tu ter representatividade e escolher um candidato. As pessoas deveriam se importar com os planos de governo que os candidatos apresentam e não somente a pessoa que está na frente do programa. E gostaria também que as pessoas pensassem no futuro, porque nós estamos num momento crucial, né? A economia está precisando de uma atitude e os programas mostrados pelos candidatos não são tão adultos o suficiente para mostrar uma solução a médio e longo prazo para esse problema. Então, nós precisamos nos preocupar com isso para as próximas gerações. Professor Leonardo, sem bola de cristal, mas a história, o que a história vai trazer, as suas considerações finais, professor? Eu gostaria de frisar a importância das pessoas, né, se informarem em sites e em fontes confiáveis, vejam a credibilidade daquelas fontes, quem é que escreve, a que empresa pertence, né, não comprar gato por lebre, não aceitar tudo como se fosse verdade, né? E para finalizar, eu vou responder a pergunta do público, o que eu espero, a pergunta anteriormente, o que eu espero das eleições. Espero que, pelo menos parte do retrocesso desses últimos anos ocorrido no país, em termos de reforma trabalhista, falta de investimento na educação, falta de investimento na ciência, seja revertido, pelo menos parte dela, né? Se não toda. Sim. Professor Márcio, para encerrar, então, desde já também agradeço a sua participação. Obrigado. Vou começar respondendo também a pergunta no que eu gostaria pós-eleição, que é justamente o que o professor falou. Uma reversão completa da série de atentados que ocorreram aos direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Enfim, das pessoas como um todo. Nós estamos vivendo, no meu ponto de vista, uma espécie de exceção, de período de exceção. A Constituição, as normas fundamentais
que o Brasil se compromete no cenário internacional não estão sendo cumpridas, e eu acho que essa eleição já está ameaçada nesse aspecto democrático em razão da não participação do presidente Lula, por conta dessa interpretação dada pelo STF agora, que no meu ponto de vista é totalmente contrária às normas de direitos fundamentais, tanto que a ONU assim se manifestou. Gostaria, efetivamente, que tivesse participando do pleito, até porque, pelas pesquisas, seria o candidato mais votado. E ao que tudo indica, então, é proposital a retirada dele desse pleito eleitoral, justamente porque há setores que não querem o retorno do presidente Lula. Mas, pós-eleição, eu gostaria, efetivamente, que o presidente eleito revisse todo esse processo aí de degradação de direitos que nós tivemos nos últimos anos e tentasse restabelecer o mínimo de democracia nesse país. Ok, agradeço a participação do professor Márcio Bernardes, que é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, ao professor Leonardo Ren, que é professor do curso de História, ao professor Mircos Martins, que é do curso de Ciência da Computação, e também o professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas, e também aos acadêmicos que estiveram presentes aqui conosco, do segundo semestre do curso de Administração, que fizeram perguntas ao longo do programa Universo Acadêmico. O Universo Acadêmico, então, especial, né, com quase 1h30 de duração, vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço, tchau!